Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui na cidade de São Francisco do Sul, gente, que frio, tá muito frio. Aqui na minha casa, onde eu tô, tá muito frio. Lá fora tem um sol bonito, sol aberto, o céu tá aberto, mas tá muito frio dentro de casa, gente, muito frio mesmo. Um frio, né? O agosto de Deus está bem frio. E hoje, no projeto Leia a Bíblia Comigo, nós vamos ler Hebreus, a carta do livro de Hebreus, que não se sabe ao certo a autoria. Alguns acreditam que foi escrita pelo apóstolo Paulo, tem bastante características do apóstolo Paulo. Alguns, como eu, né, no tempo que estava na faculdade teológica, acabei defendendo, de repente, que poderia ser uma discípula de Paulo, Priscila, né? E quem sabe, escrita a duas mãos, não se sabe, né? Só Deus conhece isso. Mas hoje, no capítulo 9 de Hebreus, nós vamos falar a respeito, né, do sacrifício perfeito de Cristo, sacrifício perfeito de Cristo, né? As leis mosaicas, as leis que foram dadas a Moisés, né? Os 10 mandamentos, ok, tudo bem, foram dados pelo próprio Deus, mas depois, né, foram criadas mais de 600 decretos, né, para que o povo pudesse andar no deserto e ser cuidado. E Hebreus capítulo 9 mostra que tudo ineficaz. O sacrifício perfeito é o de Cristo. Cristo, sim, traz para nós o sacrifício perfeito. Então vamos à leitura? Já estou aqui na minha segunda canequinha, né? Aqui de café com leite, que meu esposo levantou cedo, já preparou, né? E estamos aqui agora os dois, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, porque não dá para começar o dia, gente, sem ouvir o que Deus tem a dizer para nós, ao nosso coração. Não dá, né? Não dá para começar o dia sem ouvir o que Deus tem a dizer. Então vamos à leitura. Capítulo 9. Diz o texto sagrado: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Então o autor vai fazendo uma descrição de como era este lugar de sacrifício lá na antiga aliança, tá? Então era um lugar, um ambiente dividido em dois, né? Um era o santo lugar, onde acontecia a preparação de todos os sacrifícios, né? A imolação, a morte dos cordeiros, dos bois, né? E um outro dividido por um véu, o santo lugar, onde apenas a pessoa do sumo sacerdote entrava, né? No Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, né? Reservada então a Arca da Aliança. Versículo 4: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então havia uma arca, dentro dessa arca, né, o acabamento era todo feito em ouro, tá? Dentro da arca tinha o maná que Deus havia dado, né, no deserto, o bordão de Arão todo florescido, né, o cajado, e as tábuas da aliança escritas com o dedo do próprio Deus. E sobre ela
querubins de glória, que com sua sombra cobria o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, né, diz o autor. Verso 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele entrava sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, no Santo dos Santos, ia só uma vez o sumo sacerdote, né, já falei aqui, amarrado por uma corda. Primeiro, ele oferecia sacrifício pelo pecado dele. Se ele sobrevivesse, ele então ia oferecer o sacrifício pelo povo. E note aqui, pecados de ignorância, tá? Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então o autor está dizendo que esses sacrifícios que eram feitos, eles eram ineficazes para purificar a consciência pura. Primeiro porque era apenas para os pecados da ignorância, aquilo que eles faziam que eles não conheciam que era pecado, né? Os quais não passam de ordenanças da carne, baseado somente em comida, bebida, diversas abluções. Abluções é lavagem de parte do corpo, tá? Impostas até o tempo oportuno de reforma. Versículo 11, tá? Mas o sacrifício de Cristo, ele não se repete. Ele é perfeito e eficaz. Verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode ou de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Não como era na antiga aliança, que era uma vez por ano. Não, Cristo foi ao Santo dos Santos, né? Na morte e ressurreição dele, o véu rasgou de alto a baixo, dando livre acesso a todo aquele que nele crê, tem os seus pecados totalmente perdoados, pecados do passado, do presente e do futuro. Verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, versículo 14, é o verso-chave de Hebreus. Diz verso 14, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vale uma releitura no verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então o sacrifício de Cristo, ele é perfeito, perfeito. Ele é feito uma vez só, na sua morte e ressurreição. Ele purifica a consciência do ser humano, ele transforma
nos transforma, nos mostra o que devemos fazer. Somos transformados pelo poder do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso é um sacrifício único, perfeito e eterno. Verso 15, por isso mesmo, ele, Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa eterna, herança aqueles que têm sido da eterna, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, por isso Cristo precisou morrer, para consolidar a nossa herança eterna, o sacrifício eterno. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, né? Já lá no Éden, a gente vê que já foi preciso o derramamento de sangue, né? Na questão do tratamento de Deus, né, com Adão, quando Adão e Eva pecou, quando eles violaram a ordem, o mandamento do Senhor, lá Deus precisou, aconteceu o primeiro derramamento de sangue. Quando Deus mata o cordeiro para tirar as peles, para poder cobrir a nudez de Adão e Eva. Então lá no Adão, lá no Éden, iniciou essa jornada de sacrifícios, de derramamento de sangue, né? Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque foi derramado primeiro o sangue, né? Primeiro o sangue do cordeiro, depois o sangue de Abel, né? Que Deus também lidou com Caim, né? E alertou Caim, né? Deus alertou Caim. Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Olha, cuida. Então Deus alertou Caim de que ele estava para cometer aquele assassinato e aquele sangue de inocente seria derramado sobre a terra, né? Verso 19, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Versículo 22, cabe uma releitura. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso já desde o Jardim do Éden, desde o início da criação, é dessa forma. Era necessário, portanto, versículo 23, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Quando Cristo morreu, desceu ao Hades, a morte não pôde detê-lo, porque não havia nele o selo do pecado. E ele então ressuscitou e foi no Santo dos Santos, do celestial, na presença do Deus Todo-Poderoso, do vivo e novo caminho. E lá ele se apresentou como sacrifício vivo, como sangue derramado por todo aquele que nele crê, né? Não foi num lugar terreno que Jesus se apresentou,
mas foi no próprio céu. Ele ressuscitou e foi ao céu e se apresentou como sacrifício vivo de nós. Versículo 25, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos lugares. Peraí, deixa eu ler aqui, porque o esposo está... o barulho da torneira, acredito que atrapalhou aqui. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Lá na antiga aliança era uma vez por ano, mas na nova aliança, no novo pacto, é uma vez para sempre. É uma vez para sempre. O pecado é aniquilado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E só precisa ir até Jesus. Só precisa ir até Jesus. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a morte está ordenada uma só vez, depois disso vem o juízo. Não tem purgatório, gente. Não tem reencarnação. Não tem ficar voltando dos mortos. Isso tudo é mentira de Satanás. Isso tudo é mentira de Satanás. Nós temos uma vida, somos um espírito que Deus manda para a terra, no corpo, numa casca. E aqui na terra nós temos o privilégio, a oportunidade de conhecer Jesus e de irmos até Jesus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não é condenado, João 18. Mas todo aquele que não crê já está condenado. E a condenação, gente, é a morte eterna. Então o teu espírito vem para a terra numa casca e você tem a oportunidade durante a tua vida de conhecer Jesus, de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da tua vida, entregar a tua vida para Ele. E aí você vai ter todos os teus pecados perdoados, remidos, justificados. E depois disso você vai morrer. Mas essa morte é a morte de João 5,24. Todos aquele que ouve e crê tem a vida eterna. É uma certeza, não é uma dúvida. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É vida na vida. Quem vem para Jesus, quem se encontra com Jesus, não experimenta a morte eterna, experimenta vida, vida para a vida. Tá? Versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, olha, quero terminar lendo 1 Pedro 3,21, tá? A qual, figurado o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então a morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos coloca neste lugar de uma boa consciência para com Deus, de amá-lo e servi-lo de todo o coração. De todo o coração. É um sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo. É feito uma vez só na nossa vida, quando nós vamos até Ele. Enquanto não formos até Ele, somos criatura. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
E quando a gente vai até Jesus, entrega a vida para Jesus, todo o nosso pecado do passado, do presente e do futuro são remidos pelo sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. Ele é o nosso sumo sacerdote. É uma aliança, a nova aliança, ela é eficaz. Ela é eficaz, ela é eterna, ela é para sempre. E ela é acessível para todos aqueles que creem. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, Ele não quer que nenhum pereça, né? No passado, a gente ouvia, Jesus vai voltar quando o evangelho do Senhor Jesus for pregado em todos os lugares, né? E a gente pensava isso, meu Deus, né? Na minha adolescência, quando ouvia isso na igreja, eu pensava, meu Deus, mas como que vai ser isso, né? São tantos bilhões, hoje passamos dos 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, né? Como que vai ser isso, né? E aí tem um texto da palavra do Senhor que sempre me intrigou, que diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, a ciência se multiplicaria. E hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. A ciência se multiplicou. A ciência se multiplicou, trouxe para nós a internet. E a internet é como se fosse o mundo espiritual, que não tem tempo nem espaço. Oi, pastora Cris, bom dia. Tá frio, né, amiga? Muito frio, né? Mas a internet hoje, gente, é como se fosse o mundo espiritual. No mundo espiritual não tem tempo e não tem espaço. O que aconteceu lá em Adão e Eva tá diante de Deus até hoje. E a internet veio para cumprir esta palavra, que o evangelho de Jesus seria pregado em todo lugar. E hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. Em todos os países, aonde a internet chega, né? Aonde a internet chega, que chega em todos os lugares, até lá no Alasca, num frio lascado, né? Em todo lugar hoje tem a oportunidade, né? Eu não sei aonde essa live vai chegar. Eu não sei onde essa live de hoje vai chegar. Eu não tenho ideia de aonde o Espírito Santo de Deus vai levar. Mas hoje é uma realidade, então Jesus está voltando sim. Porque eu acredito que hoje o Evangelho já chegou. O Evangelho das Boas Novas, o Evangelho da Nova Aliança, né? Esta palavra de Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Esta palavra que quem não tem Jesus precisa ter Jesus, né? Essa palavra de João 5,24, aquele que ouve, crê, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, é uma certeza, e ela está sendo professada, pregada, proclamada em todos os lugares do planeta Terra. Então, Hebreus 9, no último versículo diz que Jesus vai voltar, e acredito que esteja próximo disso, porque essa promessa de que Jesus só viria depois que o evangelho fosse pregado em todo lugar, já é uma realidade, gente, já é uma realidade. Que Deus nos ajude, nos abençoe, né? Que nós possamos buscar mesmo a presença de Deus aí. Pastora, quer fazer a oração de hoje, pastora? Você quer entrar comigo hoje aqui para você fazer a oração? Deixa eu ver se eu consigo acessar você. Tá debaixo das cobertas? Como é que você tá? Não, ela falou não, gente. É provável que tá debaixo das cobertas, né? Nem conseguiu levantar da cama ainda. Mas tudo bem, então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigada, Pai, pela palavra que lemos no dia de hoje. Obrigada, Pai, porque o Senhor planejou, o Senhor fez o plano salvífico que há em Cristo Jesus. E, ó Deus querido, nos ofereceu por amor, foi por amor, como diz a tua palavra. Porque tu amou o mundo de tal maneira, tu amou a tua obra criada. E tu providenciou desde o Éden, Pai, desde o Éden. O Senhor providenciou, Pai, um plano salvífico para nos salvar.
Não um plano, Senhor, ineficaz, mas um plano eficaz, onde Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, veio como na carne, Pai, e o Verbo habitou entre nós e vimos a sua glória, diz João 1,14. E, ó Pai querido, viveu nos mostrando, Pai, que é possível viver o plano original do Senhor para nós, viver sem a desobediência, viver sem o pecado. E foi assim que Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu. Não foi encontrado nele, Pai, o selo do pecado, por isso a morte não pôde detê-lo. E ele ressuscitou, Pai, em corpo glorificado, e está diante do teu trono, nos advogando, nos redimindo. Ah, Pai querido, purificando o pecado da nossa consciência, limpando as nossas vidas, Pai. E eu te agradeço por esse entendimento, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Obrigada por esta palavra, obrigada, Pai querido, porque a tua palavra, ela não tem barreiras, não tem fronteiras. Pai, eu quero te agradecer pela internet, pela ciência ter se multiplicado ao ponto de hoje, Pai, a tua mensagem, o evangelho de salvação é pregado em todos os lugares, Pai. Não há mais barreira física, Pai. Ah, Deus de poder, muito obrigada, porque nós estamos vivendo nisso. Também quero te agradecer, meu Senhor, por estar, ó Pai, num país livre, onde nós podemos, ó Pai querido, ao acordar pela manhã, ouvir a tua voz. Ao acordar pela manhã, ouvir a tua voz. Obrigada, Pai, por estarmos num país livre. Obrigada por esse entendimento que temos de que não dá para começar o nosso dia sem ouvir a tua voz, sem estar na tua presença, Pai. Muito obrigada pelo entendimento. Pai, eu oro pelos enfermos nessa manhã. Quero, Pai, colocar diante do Senhor, eu continuo a clamar pela vida do meu esposo. Pai, eu oro pelo Ingo, Pai, repreendendo toda a enfermidade. Pai querido, eu peço a Ti cura plena para ele, saúde plena para o seu organismo, Pai. Todas as células cancerosas do seu organismo, Pai, que batem em retirada, que toda enfermidade seja repreendida. Pai querido, que a sua alma seja alcançada, Pai, que ele tenha entendimento do altos céus, Pai querido, Pai, para purificar o seu coração, a sua alma, Pai. Faz este milagre, Pai querido, de uma consciência pura, sem mácula para a vida do Ingo, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela minha sobrinha, na luta dela contra o câncer, Pai, cura por completo e que ela conheça o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Que ela conheça o evangelho puro, o evangelho de salvação, o evangelho que purifica, que limpa, Pai, que limpa, que santifica a alma e o coração, Pai. Eu oro, Deus, pela Cláudia, sua casa, sua família, sua mãe naquele leito. Deus de poder, dá um dia de encorajamento para eles hoje, Pai. Um dia de encorajamento nesse frio. É difícil cuidar de um acamado, mas que o Senhor esteja ali com eles, Pai, encorajando, Pai. Encorajando, consolando e encorajando aquelas vidas. Eu oro, Pai, pelos problemas de saúde da equipe, da Rede Almar, os problemas da Rosane, toda a enfermidade nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro, Pai querido, pela Margá, Pai, pelos planos dela. Deus de poder, Deus de poder. Toma, Deus, a nossa equipe da Rede Almar nas tuas mãos, Pai. Eu oro pelas famílias do projeto, aonde houver uma família enferma no dia de hoje, que a tua presença adentre nessas casas. E que toda a enfermidade bata em retirada, porque é o Deus tomando posse da autoridade espiritual que é em Cristo Jesus, que diz que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. Pelas chagas de Jesus nós somos curados. Eu creio, tomo posse pela fé, Pai querido, e por isso, ó Deus, por isso, Deus, imitando o Mestre, que ninguém saía da presença de Jesus sem cura, sem libertação. Pai, o Senhor Jesus não mandou ninguém
fora da sua presença, sem ser tocado, sem ser curado. Pai, então nós ministramos no dia de hoje, Pai, cura e libertação para todo aquele que crê, para todo aquele que ouvir. Pai, essa pessoa que vai entrar nessa live, que vai ouvir esta palavra de salvação, e ela ainda não aceitou Jesus, Pai, mas ela agora está entendendo que ela precisa de Jesus na vida dela, que ela precisa ter os seus pecados, Pai, remidos do passado, do presente e do futuro. E agora, Pai, agora ela está fazendo a oração. Pai, escreve o nome dela no livro da vida, Pai. Dá um novo nome para ela. Dá uma nova história. Transforma a alma e o coração dessa pessoa, Pai. Transforma a alma e o coração dessa pessoa. Pai, querido, essa pessoa, Pai, que está nos ouvindo, que está angustiada, Pai, em depressão, atormentada, Pai, num cativeiro de Satanás, num cativeiro dos vícios, num cativeiro, Pai querido, do alcoolismo, da violência doméstica, Pai. Ah, Deus de poder, aonde Satanás, Pai, tem levado, influenciado com seus dardos inflamados, Pai, a pessoa muitas vezes até mesmo a pensar a tirar a própria vida, Pai, mas nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai querido, que o teu poder alcance essa vida preciosa e que ela seja liberta, que ela seja tocada agora, que os braços do Senhor Jesus possam alcançá-la agora, que ela seja abraçada agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Porque para ti, meu Senhor, para ti não tem tempo, não tem espaço. No mundo espiritual não há tempo, não tem espaço, Pai. Então Deus promove libertação, cura em nome de Jesus nessa manhã. Promove libertação e cura em nome de Jesus, Pai. Visita as famílias, as crianças do nosso projeto que nós atendemos hoje, Pai. Elas estão nas suas casas, no cuidado dos seus pais, na proteção dos seus pais. Pai, visita elas com teu poder, com a tua graça. Naquela família, Pai, vulnerável. Pai, aquela família que está faltando a comida, Pai, que está faltando o desemprego, que está faltando a proteção, o cuidado. Pai, cuida dessa criança que está lá, Deus. Nós oramos pela vida do Mateus, oramos pela vida do Leonardo. Paizinho querido, que o Senhor esteja com eles nesse final de semana. Nesse final de semana, Pai, que não estão conosco no projeto, mas que o Senhor envie teus anjos, guerreiros, ministradores, para guardar, Pai, para guardar cada criança do projeto, Pai. Deus, eu te peço que haja descanso para a equipe que está trabalhando, que está em casa, que está renovando suas forças. Que haja, Pai querido, ardor no coração por esta obra missionária, por esta obra de Deus que o Senhor colocou no coração dessa equipe que trabalha conosco, Pai. Que eles tenham um final de semana de descanso, de refrigério, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que as tuas certezas sejam colocadas na mente e no coração de toda a nossa equipe, desde a equipe técnica, assistente social, psicólogo, professores, auxiliares. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti, Deus, o pedido, Pai, o desejo da Alessandra, Pai, de sair do projeto. Pai, ela tem uma entrevista na segunda-feira e eu oro a ti por isso hoje, Pai. Deus, que a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, se estabeleça na vida da Alessandra, Pai, em nome de Jesus. Que todo dardo inflamado de Satanás, do maligno, Pai, para tirá-la do teu propósito, para tirá-la daquilo que o Senhor tem para a vida dela, seja agora cancelado em nome de Jesus. Eu, como ministra do Evangelho, como mãe, eu libero a bênção do discernimento espiritual de luz e trevas na vida da Alessandra, Pai, em nome de Jesus. Pai de amor, que a tua vontade se estabeleça, Pai. Pai, eu oro a ti, ó Deus de poder, pelo meu neto Isaac, por cura completa, estabelece cura completa na vida dele, Pai. Eu oro pelas enxaquecas do Vitor. Eu oro, Pai querido, pelas minhas filhas, pelo meu filho, pelos meus genros e nora, meus netos, Pai querido, toda a minha família, toda a minha parentela. Pai, eu oro pela vida do meu pai nessa manhã.
Eu te peço, Deus, continuo a te pedir, não me canso de pedir. Eu peço a ti, ó Deus, que meu pai, aos seus 87 anos, totalmente lúcido, que ele tenha a alegria do Senhor para continuar vivendo junto com os seus filhos, a alegria do Senhor. Pai, que não seja preciso ele cair num leito de hospital. Pai querido, que quando ele for recolhido, ele seja recolhido, Pai, na paz do seu lar. Prepara os nossos corações para esse dia, prepara os nossos corações, Pai. Guarda, meu Pai, completa a tua obra de salvação. Se houver dúvidas no coração dele, Pai, completa a tua obra de salvação na vida dele. Pai, traz a memória dele o dia que ele te aceitou como único e suficiente Salvador. Traz a memória dele todos os dias. Que um dia ele te aceitou como Senhor e Salvador. Um dia nós fizemos oração com ele, Pai. Um dia o Senhor já escreveu o nome dele no livro da vida. Pai, então que isso seja uma certeza na vida do meu Pai. Na vida do meu Pai. Guarda ele, Pai. Guarda ele. Guarda. Em nome de Jesus. Guarda sua mente saudável. Uma mente sadia. Guarda a vida do meu Pai. Ah, Deus de poder, eu oro a ti, ó Deus, agradecida por todos os nossos patrocinadores, pelos padrinhos. Eu oro a ti, ó Deus, por cada pessoa que adentra no projeto para comprar um pão, para comprar um bolo, para comprar uma roupa. Eu oro a ti, ó Deus, por esta provisão, porque a provisão vem do alto céus. Nada temos que de ti não venha, Pai. Nada temos que de ti não venha. Tudo que temos foi o Senhor quem providenciou, porque tu és Jeová Jireh, o Deus da providência. Tu és, ó Pai querido, o Jeová Jireh, o Deus da providência. Tu és o dono do ouro e da prata. Pai, muito obrigada por todas as ações que o Senhor tem feito em pro nosso bem, Pai. Porque não nos tem faltado, Deus, o recurso. Temos o recurso, Pai, alimentamos as crianças. Temos o recurso, Pai, até o dia de hoje, para o pagamento de toda a equipe que trabalha, para a folha. Temos o recurso para o lugar. Pai, nada tem nos faltado e por isso somos gratos. Confiamos em Ti. Confiamos plenamente no Senhor e por isso agradecemos cada recurso que o Senhor envia para nós, cada recurso, seja pouco ou muito, cada recurso, nós te agradecemos, Pai. Obrigada, Deus, muito obrigada. Pai, eu oro pelos meus amigos de longe, que nos abençoam, Pai. A vida de Marluz, de Zé, vida de Edith, de Bruno, de Angelita, de Regi. Pai, eu oro a Ti, ó Deus de poder, eu oro a Ti. Ah, Pai, eu oro pelas minhas discípulas, a vida da Nara, que está no Paraná. Guarda a Nara na viagem dela de volta, ali naquele contato com a família, que sejam dias de bênção, Pai, para ela. Salva seus filhos, Deus, Everton e Tainara, salva os filhos da Sandra, Pai, minha discípula. Salva Lucas, Pai, salva Sofia. Deus, a vida da Michele, completa a tua obra de salvação, de libertação, de entendimento. Deus de poder e de graça, Pai de amor. Ah, Deus, nos dá. Muito obrigada pela oportunidade que temos de poder sentar com a Michele, de poder estudar a tua palavra, Pai. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Pai, pela vida da Janaína. Deus, eu quero te pedir pela vida da Janaína, pela sua mãe Dolores, o seu pai, que eles possam ser, ó Deus, encontrados pelo Senhor. Pai querido, que haja salvação naquela casa, libertação completa na vida do pai da Janaína. Abençoa, Pai, a Vitória e a Cecília, abençoa. Ah, Deus, cuida da Margá, dos planos da Magá. Deus de poder e de graça, toda essa equipe, Pai, do curso de cura e libertação, que eles possam chegar, ó Deus de poder, ao entendimento claro, ter os seus corações limpos, purificados, ter uma boa consciência diante de Deus para amar e servir o Deus vivo, como diz 1 Pedro 3:21. Pai querido, que as tuas filhas que estão no curso de cura e libertação sejam curadas, libertadas, e que elas sejam, Pai querido, trabalhadas, Pai.
chamadas pelo Senhor para esta obra de cura e libertação. Completa a tua obra, Pai. Pai querido, nós oramos, Pai. Eu oro pela vida da pastora Cris, a vida do Luciano. Pai querido, tu conheces o coração da tua filha. Tu sabes aquilo, Pai querido, que tem lhe roubado a paz. Mas tu és a paz que excede todo entendimento. Então traz para a tua vida, Deus, reaviva no coração dela, Pai. Reaviva, Pai, o propósito, a missão, o sentido, reaviva. Tua filha tem um grande potencial, Pai. Tua filha tem um grande potencial. Então, Paizinho querido, traz a existência na vida da pastora Cristiana, Pai, o lugar, a pertença, para a glória do teu nome. Mostra para ela, revela para ela, Deus, os teus planos, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem planos grandiosos para aqueles que são filhos amados teu, Pai. Deus de poder, não deixa tua filha enterrar o talento dela, não, Pai. Mas levanta tua filha com graça. Levanta tua filha, Pai, com intrepidez. Levanta tua filha, Pai, ajuda ela a tomar as decisões, Pai querido, alinhadas à tua vontade, ao teu coração. Espírito Santo de Deus, ajuda a pastora Cristiana e Luciano a discernir entre luz e trevas, Alinha teus filhos ao teu querer, à tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Cris, vamos marcar para você vir fazer oração. Que tal amanhã cedo? Aí você fica bonita. Amanhã cedo eu faço a leitura e você entra junto comigo para a leitura e depois você faz oração, tá bom? Me dá um oi no zap. Beijo. Até amanhã, se Deus nos permitir, gente.